Boa noite a todos. Hoje nós teremos uma conversa, algumas perguntas direcionadas, né, sobre a questão da educação. Mas antes nós queríamos conhecer um pouco sobre os nossos entrevistados dessa noite, né, que é o Valceni Braga e o Claudinei Franzini. Eu tenho aqui o currículo dos dois, mas eu gostaria que vocês se apresentassem. Qual é a função de vocês hoje dentro da rede, né, Batista de Educação? Como é gerir toda essa rede? Até porque nós temos aqui hoje, né, pais de alunos, nós temos membros, né, da nossa igreja, e nós queremos conhecer um pouco mais de vocês dois. Então, brevemente, queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da função de vocês dentro da rede. Muito bem, boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui. Estamos na cidade. É uma das razões também, porque nós acabamos de assinar um convênio com a Univale. O campus número 1 da Univale em Vila Bretas agora é do Colégio Batista Mineiro, então nós vamos poder duplicar e até triplicar o número de vagas. Então, a partir de agora, as famílias que querem educar os seus filhos não tem mais problema de vagas no Colégio Batista Mineiro. Então, pode propagar aí aos quatro ventos, né? Porque a gente está agindo muito rápido. É uma das características da nossa escola. A gente age muito rápido, né, onde nós chegamos, para responder à demanda da comunidade, né? A gente é uma escola diferente, é uma proposta diferente, não é uma escola como outra escola. A gente não teria cabimento nenhum se a gente trouxesse uma proposta igual que já tem aí, né? Aí não é. É diferente tanto no processo pedagógico, e a gente tem uma proposta de educação integral, não só no discurso, mas na prática. A gente pratica educação integral, considerando as quatro dimensões principais da criança e do adolescente, né? Da dimensão cognitiva, muito conhecimento, falar a segunda língua, tecnologia, currículo, muita ciência, muito conhecimento. Mas você tem que ir para a segunda dimensão, aí as escolas vão ficando por aí, né? Só lida na área do conhecimento muitas vezes, então é mais necessário que você vá para a área socioemocional. E o nosso estudante, ele é ajudado a ser gente boa. Porque não adianta você ter um pós-doutorado, né, gente? Você precisa ter gente boa, pensar no outro, empatia, pensar no mais necessitado, ser atencioso, essas competências humanas que nem todo mundo tem. Mas o nosso estudante, ele tem, e a gente ajuda ele, temos uma competência enorme nessa dimensão do socioemocional. E vamos para a terceira dimensão, que é a dimensão do corpo, onde a gente ajuda o estudante, nosso clientezinho, ele tem de 0 a 17 anos, né? Então ele está crescendo, precisa oferecer esportes para ele, então a gente investe muito nos esportes, né? E vamos para a quarta dimensão, onde nós trabalhamos na dimensão espiritual, ajudando o estudante a conhecer Jesus, o Evangelho, não somente na teoria, mas na prática, onde nós vamos vivenciar a escola, os valores cristãos e aquilo que a gente fala, né? E tudo que a gente fala na nossa escola, há um processo para garantir a entrega. Então, as famílias que estão aqui podem dizer, olha, você está falando isso, como é que você garante a entrega? Eu vou dizer como é que garante a entrega. Temos indicadores, metas, medições, né? E que temos uma equipe enorme capacitada para isso, né? Ou seja, aquilo que o mundo corporativo está acostumado, né? De alcançar resultado, a gente busca também na nossa escola. Nós entendemos, por exemplo, que a família não nos contrata para ensinar. A gente vai muito além. A família nos contrata para garantir a aprendizagem da criança, porque a educação só acontece quando há aprendizagem. Então, a gente precisa garantir a aprendizagem, e aí muitas vezes nós vamos trabalhar com a própria família, porque já muitas vezes a aprendizagem não acontece porque há uma família no meio que talvez esteja com dificuldade, então nós vamos ajudar um pouco também essa família. Temos programa para isso, né? E por aí vai. Ou seja, estamos apresentando então a rede, deixa eu me apresentar agora, né? Você pediu para não falar sobre a escola, mas eu já adiantei. Porque eu notei que as famílias estavam assim, muito querendo escutar logo sobre a escola. E o que é CEO? O que o CEO faz? Na verdade, o CEO o senhor e o CEO faz, é o diretor-geral, né? Eu sou o diretor-geral da Rede Batista de Educação, diz que é CEO, quer dizer, uma sigla em inglês, né, para o principal executivo da organização. Estou há 18 anos à frente da escola. Antes disso, eu trabalhei 35 anos com aviação e aeroportos, fui da Força Aérea muito jovenzinho, com 16 a 29 anos, depois fui 24 anos de engenheiro de aeroportos, fui construir vários aeroportos, reformei e administrei, fui o CEO do aeroporto de Brasília
e da região centro-oeste toda, de Confins também, o Internacional de Belo Horizonte, e até 2008 eu fui superintendente nacional de operações para os 67 aeroportos do país, né, na área de operações somente, né, ajudando ali a definir as novas. Então, desculpa, irmãos, desde 2008, então, irmãos, eu estou à frente, então, da escola, né? E trouxemos, então, uma visão de gestão que a gente já tinha, do mundo corporativo, de direção de aeroporto é algo de alta complexidade, a gente precisa ter uma boa gestão ali. Então, eu sou batista desde pequeno, esse ano eu faço 60 anos que eu fui batizado, batizei em 66, tenho 71 anos, vou fazer dezembro agora 71 anos, né? Tem cara de 69 só, mas tem 71. Fui criado dentro da Igreja Batista, embaixador do Rei, nunca fui chamado para o ministério pastoral, tenho um filho que é pastor, e Deus me abençoou muito, eu fui muito abençoado da minha vida cristã, Deus me botou na mão de grandes líderes, a IBD, que foi minha escola base, eu tenho várias formações, sou engenheiro, eu tenho mestrado na área de administração, várias pós-graduações, rodei o Brasil e o mundo, mas a minha capacitação principal foi dentro da Igreja Batista, onde eu aprendi muito na EBD, União de Treinamento, no serviço cristão, no evangelismo, né? E por aí vai. Então eu recomendo àqueles que querem se desenvolver na vida, né, no mundo profissional, comece na igreja. Não há campo de treinamento melhor, viu, pastor Sebastião, que eu conheço, do que uma igreja que você possa trabalhar ali. Então, eu agradeço aos irmãos por poder ouvir essa história. Muito obrigado. Boa noite. Quero agradecer primeiramente as famílias que confiaram seus filhos no Colégio Batista Mineiro aqui de Valadares, demonstrando um ato de fé e coragem, porque é uma escola que está chegando, né, nova, mas uma escola que traz uma responsabilidade e uma história de 108 anos. E vocês acreditaram, assim como os colaboradores também, e estão ali firmes, né, trabalhando, experimentando desse novo momento da educação dos seus filhos, da formação dos seus filhos. Meu nome é Claudinei Franzini, eu sou diretor de expansão da Rede Batista, também vice-diretor na ausência, nas horas vagas, quando o nosso diretor-geral se licencia por alguma razão, férias, por exemplo, então eu viro vice-diretor. Mas a minha ocupação principal, eu sou diretor de expansão. O que faz um diretor de expansão? A área é abrir os horizontes, né? Junto com a visão do diretor-geral, abrir os horizontes, e sempre com uma missão estratégica de alcançar o nosso país por meio da educação, com princípios e valores, conduzindo nossos filhos aos pés da cruz de Cristo, para que enxerguem todo o potencial que Deus criou para a vida deles, né? E dentro dessa expectativa, dessa perspectiva, então, expansão envolve abertura de novos colégios, em alguns casos incorporação de outros colégios, como aconteceu aqui do Rúbia Coelho, né? Também a parte de engenharia da empresa, que é construção para novas unidades ou ampliação de áreas em unidades já existentes, manutenção dos colégios com a modernização da visual da rede. Também cuido do Instituto Exis, que é uma empresa que nós temos. O Instituto Exis é uma filial que cuida do desenvolvimento dos conteúdos, os mais sensíveis conteúdos que a gente não confia a terceiros, nós produzimos para garantir que os seus filhos estejam bem cuidados por meio do nosso conteúdo. E algumas coisas mais que eu nem me lembro, porque são várias atribuições que eu tenho aqui. Mas eu diria então assim, que o correto seria me chamar de Claudinei Franzini João Batista, que prepara o caminho, né? Então, é isso aí. Então, nós podemos perceber que hoje educar nunca foi apenas transmitir, né, conhecimento. Educar, nós sabemos que é formar caráter, desenvolver competências e cultivar valores. Família, igreja e escola não competem, né? Elas caminham lado a lado
para cumprir essa missão. Então, nossa conversa nessa noite, nós teremos quatro blocos em que a gente vai fazer algumas perguntas sobre família e escola, disciplina e limites, adolescentes e crianças atípicas e o mundo digital, isso dentro da educação. Então, a primeira pergunta vai para o Valsenir. Onde termina a responsabilidade da família e onde começa a responsabilidade da escola? Existe um limite claro entre essas duas missões? Existe. Primeiro, cabe ressaltar, irmãos, que a parte principal da educação são os fundamentos. Eles são dados na família. A família que é a principal educadora, não é a escola. Quem responde pela educação da criança. E Deus confiou não à escola, confiou aos pais. Então, a competência é da família. E os fundamentos estão na mão dos pais. E aí cabe toda uma teorização que eu não vou gastar tempo aqui. Mas só para dizer para os irmãos o seguinte, que aquela educação dos primeiros dias, quando a criança, ela começa a educação, onde, gente? Não é com 4 anos, é no útero. A criança já está sendo educada no útero. Então, a mãe, o que ela falou, o que ela pensou, se ela está aborrecida, tudo isso aí é um diálogo com a criança que já está tendo. E quando ela nasce, chegou nesse mundo diferente, as primeiras sinapses são inapagáveis. O cérebro está poucas sinapses feitas, né, quando nasce. E aí, a criança nasceu, ela começa a perceber tom de voz da mãe, do pai, como é que um fala para o outro, tudo isso aí, então, a educação já está correndo em altíssima velocidade. Então, a criança não sabe nem falar mamãe, mas está sendo educada em alta velocidade. Então, quando a criança vai para a escola, gente, com 3, 4 anos, ela já está meio velhinha já, na verdade. Então, ela vai aprender, a janela já vai se fechando depois dos 4, 5 anos. Depois de 8, 9 anos, se não apertar uns parafusos, a parte da formação do ego ali já foi. Aí você tem que estudar toda a base da psicologia e tal. Então, tem que tomar muito cuidado com criança. As famílias precisam educar em casa. Temos que ajudar as mães, inclusive, a que elas se dediquem aos seus filhos, né? Porque essa parte inicial ela é fundamental. Às vezes, a gente recebe criança na escola sem noção de limite, de autoridade e tal, ela já está toda desvirtuada. Por quê? Porque a família não cuidou adequadamente, às vezes, então você precisa, aí você vai ajudar. Mas, ou seja, respondendo objetivamente, né, irmã? Ou seja, essa parte dos comportamentos é da família. A criança, ela vai para a escola para ser assim um pouco escolarizada. A parte do conhecimento formal que a família não consegue dar, aí sim vai para a escola. É claro que a escola, gente, no caso da educação infantil fundamental, ela complementa isso. Então, a gente tem que criar na escola um ambiente adequado, onde a família confia no professor, nas nossas metodologias. A escola, na verdade, é uma extensão da família. Por isso que a família, ela escolhe uma escola parecido com o que ela acredita também. Que ela não pode pensar uma coisa, né? Aí vão os modelos de escola, né? Tem gente que quer uma escola confessional, mas tem gente que quer uma escola montessoriana, que a criança pode crescer mais solta, nada de muito limite, tem disciplina. Tem família que pensa assim, então, ok, não vai colocar numa escola que lida com mais essa questão da disciplina. Então, ou seja, a escola ela é contratada pela família para poder prosseguir nessa educação, complementando algumas coisas que a família poderia fazer, mas não tem tempo, então a gente vai ajudar a fazer, né, na escola, desenvolver na criança habilidades e competências, isso é que é educar, você desenvolve habilidades e competências, né? Então a criança, por exemplo, ela tem que aprender a respeitar os outros, por exemplo, né? A escola vai ajudar nisso. E aí cabe uma outra questão importante, para valorizar o que a escola é, né? Porque ocorre muito isso. As pessoas, às vezes, têm um filho só. O Joãozinho está em casa, né? Ele desenvolve toda uma educação, mas ele está sozinho. Quando ele chega na escola, é um teatro que ele não tem em casa. É um cenário que ele não tem em casa. Onde tem vários coleguinhas que ele vai interagir. Aí vai ter habilidade, competência que vai desenvolver ele, que ele não desenvolver em casa. Porque ele não tem outros irmãos, né? E ali, muitas vezes na escola, vão ocorrer os litígios entre um e outro, né? Pegou o brinquedo sem autorização.
Às vezes vai levar um safanão do coleguinha lá, a professora vai intervir, ou seja, às vezes a educação é um lugar de litígio ali, e a educação ocorre isso, não pode, não faz isso, respeita o coleguinha, quer dizer, mas é um local privilegiado, a escola, onde muitas habilidades e competências que não ocorrem em casa vão ocorrer na escola, e aí vai para o conhecimento científico, né, que as famílias às vezes não têm aquela formação, não conseguem transmitir na matemática, nos fundamentos da ciência, né, e a escola vai. Então, há um limite, né, irmã, bastante firme entre o que é da família e o que é da escola. Na minha visão é o seguinte, a família faz a parte principal, né, que essa parte de lidar com conhecimento, eu digo o seguinte, é a parte mais fácil, a parte mais complexa é essa dos fundamentos, né, da criança já ter os limites certinho, de respeitar a autoridade, né, do professor. Tem criança que não respeita a autoridade, porque não foi educada em casa, entendeu? Mas tem que respeitar, respeitar o coleguinha, saber escutar, saber compartilhar esse ato de bondade, né, de empatia, e é em casa. A escola ela vai tentar corrigir essas coisas todas e dar uma potência maior, evidente, né? Mas se a família não ajudou em casa, a escola vai ter muita dificuldade, né? Muito obrigado. Claudinei, muitos professores afirmam que hoje gastam mais tempo administrando comportamentos do que ensinando conteúdos. Como recuperar o respeito à autoridade do professor sem abrir mão do diálogo e do acolhimento? Pode passar? Eu acho que a gente fizer aqui uma roda viva de debate entre professores fazendo essa resposta, a gente teria várias opiniões diferentes, né? De fato, eu acho que nós temos hoje um momento muito diferente do que a maioria de nós aqui vivenciamos no passado, onde a gente aprendia sobre a questão do respeito, sobre a questão da autoridade, onde a gente aprendia sobre a hierarquia familiar, né? Onde a gente aprendeu que o pedaço do frango maior, a coxa era do pai, porque ele era o provedor da casa. Então, se aprendia com atos internos. Dentro de casa, se aprendia isso. Então, assim, o reflexo de uma sociedade que está em decadência há séculos, porque desde o pecado ela está em decadência, aí vem Cristo, restaura, dá chance para essa restauração, mas a gente percebe que nem todo mundo entendeu ainda como é que funciona isso, porque o respeito começa lá em casa. Então, quando você chega numa situação onde os filhos já não têm mais na família a autoridade, ou quando os pais já não conseguem colocar mais autoridade dentro de casa, isso reflete de alguma coisa dentro da escola. Isso passa pelo trânsito da política, isso passa pelo trânsito das organizações. E o que eu posso dizer é o seguinte, que somente é prejudicado nessa história, ou melhor, os maiores prejudicados nessa história não é o professor, é o próprio estudante. Por quê? Porque o professor, quando passou o ano, ele pega uma outra turma, mas o estudante continua com a indisciplina, ele continua com a falta de respeito, e ele vai levar isso para além da sala de aula, ele vai levar isso para as empresas, ele vai levar isso para o campo de futebol, ele vai levar isso na rua, combatendo o próprio policial. Então, o que a gente vê, como que a gente faz isso mudar, né? A gente faz isso mudar a partir de uma instrumentalização da casa, e isso com base na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é muito cuidadosa nisso, ela trata dessa questão da hierarquia, da espiritualidade, da hierarquia familiar. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos, né? Que, aliás, é o mandamento com promessa. Olha, é o único mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Começa ali, honrar pai e mãe. Aí eu vejo que aqui eu tenho um grupo de adolescentes, né? Honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe, muitas vezes, é chegar em casa, e eu vou dizer agora de causa própria, né? É chegar em casa e fazer alguma coisa que não lhe é pedido. Começar com coisas simples. Eu sempre ouço essa frase, sabe? Que todo mundo quer mudar o mundo, mas não consegue mudar o próprio quarto, arrumar a própria cama, né? Então, acho que o efeito que acontece dentro da sala de aula, ele não é um efeito provocado pela escola, é algo que vem de fora. Agora, a escola, quando ela é uma escola confessional,
e ela é intencionalmente dedicada a uma transformação de vida, ela leva isso muito a sério e ela disciplina dentro da sala de aula. E aí, eu tenho aqui uma diretora, né, a diretora Elissandra, que ela é brava, viu, gente? Ela é brava. Mas ela disciplina com amor. Né? O mundo hoje não permite mais uma disciplina com penalizações. Diálogo, conscientização. Nós passamos por uma transformação social muito significativa nos últimos tempos, principalmente com a chegada das tecnologias. Então, exige uma nova metodologia, mas começa dentro de casa, né? Começa lá, o horário de desligar o celular, cada um tem uma tarefa dentro de casa, as responsabilidades, o respeito ao pai e à mãe dentro de casa, porque se eu não consigo ter respeito dentro de casa, eu não vou ter respeito nem com a polícia na rua. Então, muito menos dentro da escola, né? Eu, graças a Deus, eu tenho visto o índice de problemas desse tipo, sabe, Nadine, dentro dos colégios batistas, é muito pequeno. E eu estava lendo hoje ainda, me permite aqui, professor Valceni, lendo o relato de uma diretora que recebeu uma carta de uma família, uma denúncia de uma família, dizendo que o filho era desrespeitado. E aí, então, a diretora buscou nos relatórios da escola, todas as vezes, desde o início de 2025, em que o filho dela, dessa família, desrespeitou o professor, desrespeitou o disciplinário, desrespeitou colegas, desrespeitou o diretor, e ainda estavam tentando transformá-lo. E aí disseram assim, só tem uma chance agora, nós vamos tirar ele do segundo turno, que é o extra sala, e ele vai ficar só na sala de aula, mas ele tem até o final de ano para se recuperar. Caso contrário, porque chega um momento que começa a poluir, começa a contaminar os outros. Aí o limite já foi embora, né? Então, a escola também tem limite, né? E o limite da escola é quando ela já não consegue mais lidar com aquela situação que a família não está vendo. Porque a maioria dos casos em que a família reclama da escola é porque a família não conseguiu em casa fazer o trabalho dela, né? É triste isso, mas é a realidade. Então, fica aqui minha solidariedade aos professores, que muitas vezes, aos diretores que muitas vezes são desrespeitados, mas fica também um alerta para os pais, que ajudem os seus professores, porque eles estão ali, não é para disciplinar, é para transformar a mente, é para alcançar o máximo potencial da mente de uma criança. Esse é o papel do professor, é fazer com que essa criança, ela enxergue além das letras, ela enxergue além do que os olhos dela conseguem ver. Certo? Vamos ver a juventude mais animada do Brasil aí, a juventude base, a Dolas Base. Quantos têm horário para mexer no celular? Levanta a mão. Quantos têm horário para pegar no celular? Levanta a mão. É liberado, galera! Quem é liberado aí, levanta a mão. Pode qualquer hora. Eita glória! Quantos têm tarefa em casa? Quantos arrumam a cama? Não vale mentir. Fazer igual minha mãe fazia comigo, hein? Quem é o pai da mentira? Quem pega a mentira é filho de... Então, aí você vê, celular liberado, né? Tá todo mundo liberado, né? Aí a chat GPT, tá? Quantos usam inteligência aí, o chat aí? Levanta a mão. Vamos chegar no chat daqui a pouco, hein? Então, nos últimos dias, o Brasil ficou chocado com o caso de uma professora que recebeu um copo de água contendo uma lâmina de vidro colocada por um aluno. O que esse episódio revela sobre a formação das novas gerações? Estamos diante de uma crise de disciplina, de valores, de saúde emocional, da ausência da família ou de uma combinação de todos esses fatores? Essa pergunta vai para o senhor. O que o senhor me diz dessa situação? Pergunta difícil, né? Repete para mim, porque são tantas nuances, né? Teve o babado lá do copo, né? Da professora. Essa situação revelou, com certeza, uma falha nessa geração. De quem é essa falha? Uma crise de disciplina, uma falha de valores, saúde emocional, ausência da família ou uma combinação de todos esses fatores? É uma combinação, né? Tudo começa, como eu acabei de dizer, na base, né?
Às vezes a gente nota, a gente sai por aí, vai no restaurante, a gente nota uma criança de 2 anos comandando a família. Ela comanda a família. Quando ela quer sentar, ela faz birra e conquista o que ela quer e ela vai comandando. Pode saber o seguinte, que aos 15 anos vai ser uma encrenca com essa criança. Vai ser um problema, né? E a gente, na escola, a gente lida com tudo isso. Meu escritório, do meu lado, lá tem 2 unidades. Meu lado, 2 quarteirões, assim, né? Um tem 1.300 crianças de 0 a 10 anos. O outro tem 1.600 adolescentes de 11 a 17 anos. Então, é um laboratório. Então, a gente percebe. E aí você tem as ocorrências, né? Porque, viu, queridos adolescentes, esses nossos alunos, sei que vocês não são assim, mas esses nossos alunos, eles não ficam em oração o dia inteiro, eles ficam aprontando as deles ali, entendeu? Ou seja, e aí dá todo tipo de ocorrência que vocês pensaram, a gente lida, né? Podem falar muito não, mas todo tipo de ocorrência acontece na escola, gente. E o professor e o coordenador, o diretor, eles são hábeis para resolver. Pensa num povo que tem que ter resiliência emocional, gente, é o professor. A gente tem muita dificuldade até de contratar. Tem que ter resiliência emocional. Como é que você vai entrar numa sala? Veja só, a família tem problema com 1 e 2 adolescentes em casa. Imagina um professor com 20 e 30 em sala, né? Os queridos adolescentes, eles sabem, né? O quanto o professor ele precisa dialogar. Ele tem que ter muito equilíbrio emocional para poder não somente entender, mas lidar com as questões todas. Porque nem todos estão no mesmo nível de comportamento, de colaboração com o professor. Então, gente, eu admiro, viu, Maradina, os nossos diretores e coordenadores pela resiliência emocional, do que eles escutam. Então, às 7 horas da manhã, do meu lado ali, eu tenho 2.000 estudantes, refletindo o que foi o café da manhã em casa. Se houve um litígio no café da manhã, muitos ali estão tristinhos, não vão aprender direito, estão transtornados, ou brigou com o irmão, ou os pais tiveram um problema. Às 9, 10 horas, é possível que algum cônjuge, algum pai vai lá, por causa daquele probleminha escolar que acontece, ele vai lá e então vai ter uma dificuldade para que o diretor e o coordenador ouçam essa família, às vezes nem sempre com aquele comportamento cidadão, às vezes ele é desrespeitado, e a gente precisa manter a firmeza, mesmo que quem está diante não tem. Você precisa manter o equilíbrio, porque você está diante de uma família que é sua cliente, que está com suas dificuldades emocionais, mas você precisa ajudar. Então, a gente acaba tendo, agora, então a gente trata gente, criança e adolescente, estão ali para ser educado mesmo, né? Chegou, é normal, né? Ninguém chegou educadíssimo, é normal, tem um probleminha ali, outra lá, você vai ajudando. Agora, quando ocorre um fenômeno desse, isso é um ponto fora da curva, né, gente? E ocorre às vezes, né? Algum adolescente, 14, 15 anos, ele está totalmente um ponto fora da curva. Eu já peguei um caso desse, até um filho de um policial, e o pai não sabia, achava que o filho era gente boa, ele tinha problema de caráter sério, ele não reconhecia, ele tinha problema com a autoridade, com 15 anos de idade. Eu tive que puxar esse assunto para a minha sala, porque a diretora não dava mais conta, puxei. E o pai falava assim, meu filho só é assertivo, ele questiona os professores, só para poder entender as ordens. Inteligente. Eu falei, esse menino deve ser muito inteligente, esperto, né? Falei, me dá a ficha dele aí. Comecei a ler, parecia uma ficha corrida, tá? Dia 1º de fevereiro, não fez o dever de matemática. No dia 2, ele respondeu o professor de física. No dia 4, não sei o quê. Dia 5, ele tinha... era uma ficha, durante um ano. Aí aquele pai, que era um policial, foi se afundando na cadeira. Eu falei, esse filho seu não tem problema com assertividade, não. O problema dele é com autoridade. E nós estamos com um caso grave aqui, sabe por quê? Ele já tem 15 anos. Já ele vai estar fora do nosso alcance e do senhor. Ele vai ter alcance da sociedade, ele vai ter problema. Então, ao invés do senhor ficar confrontando a diretora que o senhor fez aí, se eu fosse o senhor, eu me
chegaria mais junto à escola para apoiar, para a gente ver se dá para fazer alguma coisa pelo seu filho. Ele falou, mas eu não sabia dessas coisas que eu falei, mas sua esposa assinou essas ocorrências todas aqui. Eu não sabia. Então, um ponto fora da curva. Mas onde é que começou? Lá na infância, com as permissões. Aí, gente, existem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado com as crianças, tá? Às vezes, muitas famílias deixam os filhos crescer assim, meio um pouco solto, como se aqueles anjinhos fossem crescer assim automaticamente. Não. As influências negativas vão ocorrendo. E quando está pequeno, você controla. Só que ele vai crescendo. Quando dá 10, 11, 12 anos, os hormônios alteram totalmente. Aí aquela pessoa vira outra, você não entende, mas não é meu filho. É aquele lá da infância. É um monstrinho. Aí você vai ver quem é, porque até os 8, 9 anos está ali. Ali, tudo cai de anjinho, olha que esses meninos. Não, está no comando da mãe, mamãe está ali. Aí ninguém percebe, os pais não tem problema com aquela, porque está no comando. 11, 12 anos, sai do comando, já era. Aí é aquela pessoa que se educou com 1, 2 anos, agora vai expressar os gostos, não sabe compartilhar com um colega, pessoa egoísta, foi lá na infância. Pegou brinquedo sem autorização, você não corrigiu, vai ter problema com honestidade. Vocês entendem, irmão? Então, quando ocorre esse fenômeno que ela colocou, porque colocou fogo na sala e queria matar a professora, é um problema gravíssimo, é um desvio familiar, um descuido enorme. A família, não tem jeito dela dizer que ela não é responsável, está na mão dela, porque, gente, os filhos são dádiva de Deus, é para de Deus. E Deus fala assim, olha, fulano, toma aqui essa criancinha, é sua. Gente, e eu vou dizer para os senhores, você tem que pegar essa criança, que na verdade é um presente de Deus, é um ser a ser construído. Por isso que a educação, irmãos, ela é da dimensão espiritual, viu, pastor Sebastião? Não é coisa desse mundo, a educação, adolescentes aí, não é coisa, é da dimensão espiritual. Porque é pela educação que a gente é construído. A gente não é construído fora da educação. Você pode crescer, comer o feijãozinho, arroz aí, as batatinhas fritas, né? Você vai ficar forte, mas é o corpo, é o hardware. E o hardware não faz nada. O que faz a coisa é o software. São os aplicativos de software. Isso que é educação. Você vai pegando essa criança e tome aplicativos de software. Fala mamãe, mamãe. E ele aprendeu, ok, que gracinha. Você ensinou, é um programinha que você botou lá. Me ensinou. Aí agora, vai, respeitar a coleguinha. Toma aqui, compartilha, papai. Opa, aprendi a respeitar a coleguinha. Outra lição, não pode avançar sinal vermelho. Estou grandinho, quer tirar a carteira. É assim, ó, rolando para a direita, para a esquerda, aqui não pode avançar, é vermelho. Gente, educação é isso, é como se fosse uma programação avançada que você vai adquirindo. Desculpa aí, porque eu sou de tecnologia, então tem essas comparações, né? Então, gente, não pode dar errado. Esse bebezinho que nasceu está na competência do papai e mamãe, e a Bíblia está ensinando isso, tá? E não pode deixar para lá. Às vezes chegam os pais na minha sala, né? Minha sala não atendo muitos pais, porque eu sou diretor-geral, eu cuido da burocracia, né? Os coordenadores, né, que vão cuidar desse assunto. Mas eles vão parar na minha sala. Aí o pai fala assim, vou tirar esse menino, vou botar naquela escola lá, assim. Papai fala, pai, cuida da educação desse menino. Mas eu estou apertado. Aí eu vou no extremo, desculpa falar isso aqui, né? Falei, você tem algum bem? Tem. A casinha onde eu moro. Eu falei, quer um conselho? Venda e eduque esse menino. Sabe por quê? Você só tem 17 anos para educar esse menino. Se der certo, fica tranquilo que ele vai escolher onde vai querer trabalhar, quanto é que vai ganhar, ele vai comprar bens mais do que você tem. Se não der certo, talvez você vai ter que tratar de neto e bisneto a vida inteira. E pode ser que ele não vai dar certo na vida, vai ser um problema para a sociedade. Então, não tem chance, meus irmãos, desculpa estar falando isso aqui, tá? Mas eu sou muito assertivo, minha cabeça é muito cartesiana, tá, gente? Então, não tem chance de dar errado, não entra nessa. As famílias, estou aqui falando para a família, naturalmente, eu estou com uma plateia de adolescente ali, mas é bom que vocês, no futuro, vocês vão ser pais e mães também, então está servindo para vocês, tá? E vocês também estão aproveitando para poder aplicar o que eu estou falando aqui. E eu fui adolescente, sabia que eu já tive 10, 11 anos, 12, 13? Já tive, pode não acreditar, mas já tive. Foi ontem. Hã? Foi ontem. Foi ontem, né? Então, senhores, filho
não pode dar errado. Não pode, não é inteligente você deixar. Então, a família, nasceu um bebezinho, devia estar tudo ao redor, não dá chance, né? Ensina tudo. E a Bíblia diz, ensina, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que precisa andar, e até quando envelhecer não faz desviar. Aí o contrário, descuide da educação da criança, e até quando envelhecer você vai ter muita encrenca. Podia ter esse versículo lá também. É o contrário, a gente só vê o que dá certo e o que não vai dar. Gente, então nós estamos numa sociedade difícil. Quando você vê um jovem, uma pessoa adulta, toda desvirtuada, está no mundo do crime, está fazendo coisa errada, não deu certo, não respeita o outro, não tem resiliência, não quer tudo fácil, você pode saber que é alguém que não teve uma boa educação. E, gente, ele lá na infância, esquece a educação com 14, 15 anos. Aqui eu estou no adolescente ali, ó, só pessoas educadas. O que vocês estão aprendendo, gente, é só a parte técnica agora. Você entende? Vocês já sabem disso que eu estou falando. Vocês já sabem o que vocês gostam, o que vocês querem. Não estou correto? Ele já sabe. Então, não adianta você querer educar o filho com 13, 14 anos. Já era. Ele já sabe o que quer. Ele tem que estar agora praticando o que ele aprendeu nos primeiros anos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, gente, essa linguagem da educação, infelizmente, a gente às vezes não passa para a família. Como a sociedade ela é hipócrita, né? Então você larga para lá. As mães com dificuldade. Tem que sair para trabalhar, o pai já saiu para trabalhar, quando o pai está em casa, né? Às vezes ele já está em outro, né? Então, mas aí a mãe tem que trabalhar, a criança fica. Então a sociedade tem que se organizar para apoiar as mães e os pais na educação dos filhos. É por isso que os países mais adiantados... Eu vou chegar lá na Suíça, calma, não pega a minha pergunta, então, não. Então tá bom, então vai lá. Vai. Adolescentes aí, quantos vão fazer Enem aí no final do ano? Levanta a mão aí. Quem já fez Enem já? Ninguém, né? Só uma, duas, isso. Claudinei, Enem, alcançamos o sucesso ou estamos à beira da falência? Bom, queria complementar aqui uma fala que a gente tem trabalhado no Colégio Batista para preparar os nossos estudantes para o Enem, né? Contudo, ao longo de toda a nossa história, eu tenho só 10 anos de colégio, eu tenho 11 anos de Colégio Batista, o professor Rossini já tem 18, né? Completou 18 agora, eu tenho 11 anos agora, e o que eu tenho visto é que, desde sempre, a gente trabalhou com o Enem como sendo um ponto de passagem, não um ponto de chegada, né? Então, o Enem é um instrumento que, muito mais do que permitir o acesso a uma universidade pública, ele é um instrumento que é um ponto de passagem, para mensurar o conhecimento adquirido ao longo da trajetória educacional, a trajetória escolar dos nossos estudantes. Mas o Enem está muito longe de ser o ponto de chegada e ser alguma coisa que a gente deve se orgulhar de ter tirado uma nota boa no Enem. Porque você não vai fazer nada com essa nota boa se você não der continuidade e avançar na vida. E continuar seguindo. Se você tirar uma nota boa no Enem e decidir parar de estudar, acabou ali. Tirou a nota boa, bota no diploma, bota na parede e acabou. Então o Enem, ele não é um ponto de chegada. Ele é apenas uma passagem de mensuração e de oportunidade para entrar, de acordo com a legislação nacional, para entrar em algumas universidades públicas. Até universidades privadas também aproveitam do Enem. Mas o que eu vejo é que há um problema no Brasil. A gente tem valorizado excessivamente esse tema, essa nomenclatura, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Tem valorizado excessivamente e erroneamente, sabe, Nadine? Porque muitas escolas, inclusive, elas não conseguem trabalhar outro tema a não ser o Enem. Elas, inclusive, vendem para as famílias a ideia de que é uma boa escola porque ela tem Enem. O Enem mensura só um item da transformação humana, que é o conhecimento.
E com conhecimento você chega longe. Mas a regra diz, ao longo da história, que só o conhecimento não mantém você lá em cima. O conhecimento não consegue manter um ser humano em posições de destaque, em posições estratégicas, em posições de uma sociedade diferenciada. Quem se diferencia é quem aprendeu a ter comportamento também. E o Enem não mede o comportamento. Quem se diferencia é quem entendeu qual é o plano existencial para a sua própria vida, o plano de Deus para a sua própria vida. Por quê? Trabalha por missão, por paixão, né? Não é só o trabalho. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, aprenda a gostar do que você faz e nunca mais trabalhe na vida. Né? Sabe quem é? Aprenda a gostar do que você faz e nunca mais trabalhe na vida. Por quê? Quem entende o que é a missão que Deus planejou, que Deus deu para você, consegue fazer o que faz sem pensar em outra coisa a não ser a minha missão. É prazeroso, é gostoso. Isso tem a ver com o Enem? Tem tudo a ver, porque a escola não ensina isso, exceto o Colégio Batista. O Colégio Batista ensina isso. Nós temos um programa de desenvolvimento ética e socioemocional, da qual eu tenho o prazer de dizer para vocês aqui, que um dos autores desse programa, o programa BENE, de formação ética e socioemocional, é um programa de desenvolvimento do caráter, da ética, do comportamento humano, que trabalha essa sinapse desse lado do berço, que é a formação integral do ser humano, desde pequenininho, desde criancinha, e ele vai até o ensino médio com um projeto de vida. A partir do 6º ano a gente entrega o projeto de vida. Então, um pré-adolescente, ele começa a entender, dentro do programa BENE, a área de projeto de vida, que ele foi criado por Deus para cumprir uma missão tão grandiosa e tão prazerosa, que não pode dar errado se ele seguir o plano de Deus. Não pode dar errado. Olha que coisa linda que a gente ensina na escola. Então a gente não tem só problema na escola, a gente tem muita coisa legal que a gente ensina na escola, que a gente leva para a escola, né? Então assim, se for para a aula de Enem, a gente tem tantos estudantes com corte de nota acima de 800, que não caberiam aqui dentro desse templo e talvez da esplanada juntos. Todo ano, praticamente a gente tem 280, 300 estudantes por ano que vão para o Enem. Assim, ó, estourado, a maioria é acima de 800. Mas a gente não se orgulha disso, porque a gente sabe que só o conhecimento, ele é apenas uma mensuração. O que vai manter uma criança com 5 anos lá no topo, ser um bom pai de família, uma boa mãe, profissional zeloso, um missionário profissional nas mãos de Deus, não é a nota do Enem, é o comportamento que ele aprendeu ao longo da caminhada. E é isso que a gente trabalha junto com a família na escola. Então, queria deixar aqui, claro, dizer que, além de tudo que a gente faz, a gente ainda vai bem no Enem. Mas o Enem, para nós, ele não é o nosso ponto foco. Nosso ponto foco é a formação integral do ser humano, que foi a introdução do professor Valceni. Desenvolvimento cognitivo. Você sabe que vocês têm mente ilimitada. O HD humano, ele não tem limite. Apaixone-se pelo conhecimento. Apaixone-se. E eu falo isso para todos nós. Eu sou um apaixonado pelo conhecimento. Eu vibro com a IA, porque eu brigo com a IA. Eu falo, você está errada. Aí, você já brigou com a IA? Com o ChatGPT? Já falou, ó, você está errado. Isso não é assim não. O que diz na verdade é isso aqui, isso. Aí o que a IA fala? Oh, me desculpa, realmente você tem razão. Contesta ela, você vê? Então, busque o conhecimento, leia livros. A palavra de Deus está cheia de conhecimento. Gente, a biblioteca é enorme, a biblioteca global. Enorme. Busque conhecimento. Sabe por quê? Porque não tem limite o conhecimento. O Enem é uma coisa tão ínfima, é tão assim absurdamente pequena, perto de tudo que a mente humana pode conquistar. Pegando esse gancho ainda, Claudinei, quando a gente pega alguns teóricos, pode deixar ligado, pode deixar. Pegando alguns teóricos como o Ricardo Antunes, eles vão dizer que a tecnologia chegou, o homem precisa se adaptar a ela.
Mas agora nós estamos aí, igual você falou, com a questão do uso do ChatGPT e outras IAs. Né? Muitos podem aqui se orgulhar, dizer que formaram, né, sem a ajuda da IA. E essa geração agora, os adolescentes, com esse uso excessivo que nós estamos vendo, qual tem sido o desafio dos professores em criar essa geração que tenha um pensamento crítico, argumentação, criatividade e discernimento ético sem ser refém da IA? Como que tem sido a gestão dos professores com essa nova geração? Vamos tentar. Bom, eu acho que esse tema ele tá muito mais apropriado para o professor Valsenir responder, porque ele tem se apropriado mais desse tema, né? Avançado nisso. Mas o que eu tenho visto é que, eu vou só fazer uma introdução e vou passar pela autoridade que ele tem, o desenvolvimento dele também para os estudos todos que ele está fazendo. O professor Valsenir é um entusiasta nesse tema, está bem mais avançado que a minha mente. Mas o que eu vejo é que a gente está vivendo o que o Bauman diz no livro dele, Sociedade Líquida, há quase 10 anos atrás. Nós estamos vivenciando hoje aquela profecia de que a mente humana vai chegar no máximo da sua profundidade, no mínimo da sua profundidade. É uma mente rasa, né? Por quê? É o pacote pronto já. É todo mundo buscando aquilo que está pronto e pouca gente desenvolvendo raciocínio lógico e buscando em profundidade, né? Às vezes eu me pego lendo a Bíblia e eu encontro textos tão bacanas, tão legais, que os insights vêm. Hoje eu gastei tempo assim, indo para o aeroporto, eu comentei com o pastor Hélio, só falando um pouquinho da profundidade, tirando a IA um pouquinho fora, mas eu gastei mais ou menos uns 40 minutos meditando numa passagem em que Jesus, ele manda 2 endemoniados gadarenos para os porcos. Quem lembra dessa história? Lembra disso? Manda 2 endemoniados gadarenos para os porcos. Eu nunca tinha alcançado o pensamento de que, peraí, Jesus era judeu, estava ali no meio dos publicanos, né? Estava no meio ali né? E aí Jesus fala assim, era a economia daquela cidade de Gadara. Gadara vivia dos porcos, diz a Bíblia que eram 2.000 porcos, né? E Jesus, sendo judeu não come carne de porco, condena porco. Em Mateus, Jesus fala com os endemoniados e eles falam assim: tu és o Filho de Deus, não faça mal nenhum. O que vocês querem? Não, eu quero que manda a gente para os porcos. É uma pegadinha, porque ia acabar com a economia. A cidade de Gadara era uma cidadezinha pequenininha. Isso já é um caso teológico, né? Mas pensa como a mente da gente, ela pode se aprofundando e buscando o desejo de conhecer mais e mais e mais. E aí você fala assim, cara, por que eu preciso de outras coisas se a minha mente é quem cria a inteligência artificial? Aliás, inteligência artificial não existe. Estão tentando provar a inteligência generativa. Correto? Mas a inteligência artificial que nós conhecemos hoje, ela é resultado de tudo que já foi escrito, tudo já foi criado. Tudo que ela faz é juntar um monte de coisa e dar informação errada, muitas vezes para a gente. Muitas vezes correta, mas muitas vezes errada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, para falar sobre isso, eu vou deixar o professor Valsenir, Nadine, porque ele tem trabalhado com isso com mais profundidade. Pode ser. Então vamos ver um vídeo e aí o pastor faz o comentário em cima do vídeo. Não é pastor. Não é pastor, é professor. Vamos lá. Existe um instante na vida de toda a família em que o coração faz uma pergunta decisiva: quem o nosso filho vai se tornar? Porque escolher um colégio é muito mais do que escolher um lugar de estudo. É escolher o ambiente onde a infância será vivida. Os valores serão enraizados e o futuro começará a ganhar forma.
A nossa história nasceu dessa certeza. Nasceu quando os missionários batistas americanos Ephigenia e Otis Maddox vieram ao Brasil, movidos por uma missão: dedicar a vida à formação de crianças e jovens, unindo ensino, fé, amor e propósito. E o que começou como semente em 1918 cresceu. Cresceu na confiança das famílias, cresceu em cada história vivida dentro de uma sala de aula, em cada estudante que encontrou aqui não apenas conhecimento, mas valores firmados no caráter. Hoje, essa mesma essência continua viva em cada uma das 24 unidades da Rede Batista de Educação. Quando uma família entra no Colégio Batista Mineiro ou no Colégio Batista Brasil, ela começa a enxergar adiante. Enxerga o potencial ganhando direção, o conhecimento se transformando em sabedoria e a beleza do futuro já começando a nascer. Uma história que começou com fé e continua todos os dias formando vidas, porque é assim, vida por vida, geração por geração, que se constrói a educação que muda o mundo. É isso aí. Bom, senhores, o ser humano, desde que foi criado, ele é o mesmo, tem as mesmas necessidades. Pode pegar as pessoas que estão envolvidas com tecnologia, o que elas querem mesmo é um abraço, é um carinho, é um aconchego. É isso que as pessoas querem até hoje. Então, quem está perdido com a tecnologia, na verdade está perdido mesmo. A minha esposa é psicóloga, ela tem um trabalho com pessoas viciadas. Antigamente era o AA, você lembra do AA? É o pessoal com álcool, né? Hoje, o vício em jogos está superior ao que ficou a fichinha para trás, entendeu? Então, tem, não sei, não é AA mais, agora são grupos que se ajudam, pessoas viciadas com jogos eletrônicos, tem o pessoal viciado em tecnologia, e a coisa está dessa forma. Então, a nossa sociedade, a civilização, senhores, ela está perdida com a tecnologia. Tecnologia é uma potência nas mãos de pessoas que não sabem como é que lida com isso, né? Então, e a coisa está assim, está impactando tudo e todos. Aí quando você fala em IA, quer dizer, está, como o Claudio falou aqui, citando o Bauman, né? Tudo está virando pó. Tudo que era a verdade está sendo diluída. Os conceitos lá de trás. Tem que tomar muito cuidado com isso. As guerras estão sendo diluídas. Bala de canhão não está resolvendo mais nada. Agora as guerras do drone. A Ucrânia agora, que era um país atacado pela Rússia, agora ficou especializada em armamento de alta inteligência. Eles estão com um drone que sai daqui, voa 1.500 quilômetros e vai atingir um alvo lá no coração da Rússia. E o pessoal não sabe o que faz, que são enxames, e o mais chique são os enxames de drones, quer dizer. Então veja como é que está, né? Então a tecnologia, a IA, ela está pulverizando tudo e todos, né? Você faz uma consulta no Google, que antigamente vinha 2 palavrinhas lá, hoje vem um estudo, você faz uma perguntinha boba, vem um estudo completo, você nem pediu aquilo, detalha com tudo e vem com um nível de precisão altíssima. Claro, você tem que ler, porque pode ter alguma falha ali, né? E o que nós estamos vendo, senhores, de inteligência artificial, ainda é a infância da inteligência artificial. Você não viu nada ainda. Porque os grupos econômicos, eles estão, cada um quer ter a sua proeminência. Eles estão investindo pesado na sua inteligência própria e nas suas placas. E essa coisa toda envolve muita energia, muito processamento. Existe bilhões. Há uma corrida. Antigamente você tinha uma corrida espacial, agora está uma corrida atrás do ouro, e o ouro é a IA. E pior, quem dominar o estado da arte, domina tudo, ganha o jogo todo. Então, por exemplo, se a China, se ela descobrir uma forma de uma IA super mais inteligente do que a americana, sabe o que faz? Eles entram lá dentro, capturam o Pentágono, as armas todas, e está na mão Está nesse nível, por isso que todo mundo está muito apavorado com essa coisa, entendeu? Então, a IA, ela está voando muito rápido, né?
podemos esperar que não vai dar coisa boa, porque isso está nas mãos de pessoas irresponsáveis, né, e quer ter lucro em tudo. Então, a gente pode esperar que vamos ter muita dificuldade com esse assunto. Por um lado, é uma maravilha, né? Por outro, perda da liberdade. Por exemplo, a IA já está lendo todas as suas mensagens, fotografias, todos os arquivos seus. Então, por exemplo, essa semana passada eu fiz uma reunião lá, viu, pastor? Você que é nosso presidente, né? A reunião. Qual foi a recomendação minha? Não expor os nossos documentos à IA. Porque quando você manda ela analisar um documento, esse documento já era, não é mais sigiloso, porque está de posta à IA. E ela espalha isso na nuvem lá. Então, tem que tomar cuidado. Ao você usar IA, cuidado com os arquivos. E se você não tiver, e outro detalhe, e a gente não domina todos os comandos, né? Você acaba expondo todas as suas informações, tudo, a comando de IA. Então, vamos ter muitas dificuldades. E aí, vamos voltar para a sala de aula, né? O professor que está com os nossos estudantes, gente, como é que ele vai lidar com isso? Né? Eu costumo pensar, senhores, que a educação, ela está migrando. Ela saiu do Egito e vai para a terra de Canaã. No Egito, é aquele lugar que a gente não saberia nada enquanto o professor não abre a boca, porque ele é o repositório do saber. Ele tinha lido lá uns 3 livros a mais, e ele tinha um saber, e ele repetia aqui na sala, estava tudo bem. Não tinha tecnologia nenhuma. Estudante, né? Ele só saberia o que o professor fala em sala, só. E nós vamos para um futuro, terra de Canaã, da educação, onde o estudante aprende o que quer, a hora que quer, onde quiser, ele está aprendendo. E já está acontecendo isso muito, não está? E hoje a educação está com a mala nas costas no deserto, está no deserto, a gente não sabe onde é que vai, estamos navegando. Os países mais avançados na educação não estão satisfeitos. Finlândia, está mudando tudo. Agora, eles tinham permitido às crianças lidar com tecnologia lá. Agora, os países mais avançados, é proibido até cadeia se expor os estudantes, as crianças à tecnologia. Não pode, é proibido. Por quê? Porque a tecnologia, ela só deve ser manipulada por pessoas com autossuficiência, que entendem o que está fazendo. Depois que você desenvolveu a coordenação motora, né? Desenvolveu a capacidade de raciocínio, sabe somar e subtrair, multiplicar, tudo bem. Você vai usar a tecnologia IA para poder te ajudar em algumas coisas, mas ela está sob o seu comando. O que ocorre é que se você submete a criança precocemente à tecnologia, a vida está muito fácil para ela, ela não vai aprender, porque ela aprende só a apertar os botões. Então fica igual nem sei o quê, ou seja, ela não vai ter competência, ela vai estar subordinada à tecnologia e à IA. Na verdade, essas tecnologias têm que estar a serviço nosso. E na sala de aula, é assim que tem que ser. Então, o professor, o que ocorre hoje é que ele precisa mudar o seu jeito de ensinar. Por exemplo, aulas muito expositivas, virou uma dificuldade, porque já está tudo na internet, né? Aula expositiva, o professor não vai poder dar tanta aula expositiva mais, ele precisa tomar cuidado, aqueles trabalhos, faça isso, o aluno vai fazer na IA e depois você vai ter dificuldade de descobrir se foi ou se não foi. Então o professor, o que ele faz? Também não deve proibir, o professor não tem que proibir usar, ele tem que dar um nó na situação e tipo assim, Joãozinho, aqui expõe, você escreveu isso aqui, agora você vai fazer uma dissertação aqui em 5 minutos do que você escreveu aí, pronto, aí deu um nó em todo mundo, né? Está vendo aí, Tá né, certo? os meninos? Então, Esperto, o professor, outro detalhe, ele vai usar a tecnologia para simular certas situações em sala, ou seja, aí o professor tem que ser capacitado, a gente está capacitando os nossos professores para que ele aprenda a usar as aulas, a questão dos prompts. Prompts é o comando que você dá na tecnologia. Ele faz qualquer coisa, você tem que saber comandar, aí é o prompt, né? Faça isso, assim, cor azul, tal hora, papapá, ppp, tititi, tututu. Aí ele vai te dar tudo. O que você mandar, faz. E aí você vai lá e lê aquilo depois, né, ajusta e tal. Então, o professor, viu, Maravilha, ele precisa ser ajudado, porque a coisa está muito rápida. E aí o que acontece? Olha para você ver o que acontece. Aí você pega um jovem ou um adolescente que não tem emprego, não trabalha, né? Eu tenho assim umas 3, 4 horas por dia para poder ficar de lero ali com a tecnologia. Então,
eles são bons, né? Eu tenho certeza ali que os nossos queridos adolescentes jovens ali, eles são as na tecnologia, a maioria ali. Então, quando ele chega em sala, tadinho do professor, que teve que trabalhar, né? Tem família para tratar, e o cara dá aula em 2, 3 lugares. Ou seja, então ele precisa tomar cuidado, porque o estudante já chega em sala muito informado, cheio de informação, muita coisa errada. Então o professor vai ser o coaching ali, vai ajudar a separar o joio do trigo. Como é que faz? Olha, cuidado, não é assim que analisa informação. Vai nesse link aqui, aprende a selecionar as fontes. O professor ele vai ser um mentor ali, né? Um coach desse estudante, para que ele possa lidar com tecnologia. E o ideal, né? Ninguém me perguntou isso aqui, mas é que quanto mais tarde, melhor. Por exemplo, eu tenho um neto, o Daniel é meio exagerado, eu tenho um filho que é pastor, o Daniel. Eu tenho um neto com 15 anos. Até 14 anos ele não tinha um celular, não tem. Agora ele já está navegando ali no Instagram, assim, mas é um negócio junto com a mãe dele lá, entendeu? Com 15 anos. E será que está exagerado? Não sei. Eu sei que meu neto, ele ganhou um prêmio na escola de leitura. Ele leu 37 livros em 4 meses, né? Ele leu, então ele é bom de leitura. O hobby dele é colecionar Bíblia. Quem sabe ele vai para o ministério, quem sabe, né? Ou seja, ele está bem educado. Estou percebendo isso aí, né? Então, é um desafio, mas essa guerra não está muito vencida, porque os professores, senhores, eles precisam ser mais apoiados, né, pelas escolas, né? Porque é tudo muito rápido, é muita tecnologia nova, né, gente? Quantas IAs está aí? Quando você acostumou com o Gemini, e aparece a Cláudia aí. A tia Cláudia. A Cláudia, né? E vem, cada um faz uma especialidade de uma coisa, né? Então, o professor, ele tem que ter humildade nesse caso, né? Para poder, em alguns casos, até fazer ali um trabalho e colocar o próprio estudante para poder ajudar um pouco, ter muito preparo, né? Então, mas é um desafio, a gente está diante de um desafio enorme, né? E, não só dentro de sala de aula, na classe, mas na empresa, tá? A questão ética, por exemplo, que envolve a tecnologia, é um problema que a gente está discutindo, né? Então, por exemplo, você bota um drone militar, ele vai identificar um alvo e ele tem autonomia para eliminar aquele alvo, o drone. Quer dizer, essa programação, que tipo de ética é que tem, né? Ou o carro está na avenida e ele está na situação que ele vai perder, vai atropelar alguém. Aí tem uma pessoa idosa e uma pessoa jovenzinha. Ele vai escolher o quê para atropelar? Ele vai atropelar alguém, porque ele está, né? Perdeu o controle ali. Vocês entendem? São questões éticas que estão envolvidas com essa questão da tecnologia. E a civilização, ela está num negócio assim... Está complicado. É complicado. Então, vamos lá. Para terminar, só vale uma palavra, e se falar mais do que uma palavra, é só 5 segundos. Uma palavra indispensável na educação. Um de cada vez. Rapidinho, só uma palavra, é rápido, é jogo de 5 segundos. No microfone. Autonomia. Claudinei. Uma palavra, vai? É que são muitas. Então, vamos, uma. Uma é disciplina. Um erro que os pais precisam evitar. Uma palavra. Excesso de concessão. Excesso de concessão. Fico com ela também. Um hábito, Claudinei, que toda família deveria cultivar. Refeição juntos. Um livro que você recomenda aos pais. Sem ser a Bíblia. A Bíblia não serve, não? Somos gospels. Já tem que estar tem que ler. A Bíblia Se não ler, não é o vai pro principal céu, livro, viu, né, gente? É o principal. Mas tem vários livros que você pode... 5 segundos. Por exemplo, um livro que eu gosto muito, é antigo, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Ele é antigo isso aí. Claudinei, um conselho para pais de adolescentes. Um conselho. Vigia. E ora, né? Vigia e ora. Valceni, uma competência indispensável para o futuro. Pensamento crítico. Uma esperança para a educação brasileira. Claudinei.
uma esperança Uma esperança. para a educação brasileira? Colégio Batista. Aê! Nós queremos agradecer, né, por esse momento muito bom que nós tivemos aqui de crescimento. Queria chamar o pastor Hélio, vai estar encerrando. Quem gostou, bate palma aí, gente. Show. Antes do pastor Hélio aqui falar, eu fiz a propaganda de um programa, o programa Beni, de formação ética e socioemocional, e eu tive o privilégio de vivenciar o desenvolvimento desse programa, porque depois eu acabei se tornando o diretor executivo do Exis e depois ele veio dentro da minha diretoria de expansão. E o privilégio de trabalhar com o pastor Hélio. Ele foi um dos líderes que trabalhou nesse programa. E esse programa ele foi desenvolvido a partir da perspectiva do professor Valceni, para que a gente pudesse mensurar o desenvolvimento socioemocional das crianças. A gente mede o comportamento cognitivo, o conhecimento, mas a gente não consegue mensurar o desenvolvimento socioemocional, o desenvolvimento da ética, do caráter. E o pastor Hélio participou do desenvolvimento desse programa desde quando ele foi concebido ainda, lá no primeiro momento, na teoria. Então eu queria aqui só fazer esse reconhecimento, porque ele é um dos pais de um dos programas de formação, de desenvolvimento socioemocional mais importantes e mais impactantes que já nasceu nesse país e demorar-se-á muito tempo para nascer algo parecido, que é o programa Beni, ok? Então fica aqui meu agradecimento. Salva de palmas aí. Se você já não tivesse feito aquele lanche especial lá na Univale, eu até pagaria sua janta hoje. Você mereceu. Eu quero fazer uma pergunta. Quem está ou estará no ano que vem no ensino médio? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem vaga para vocês lá no Colégio Batista, não é isso? Que hoje foi feito, você falou rapidamente, mas o que é que nós assinamos lá hoje? Nós assinamos hoje um convênio com a Univale, e aquele campus número 1 ali em Vila Bretas, ele passa a ser de acesso do Colégio Batista Mineiro. Então ali, aqueles ambientes todos passam a ser do colégio, e a gente então pode receber ali estudantes de Fundamental 2 e médio, ou seja, de 11 a 17 anos, muitas vagas, que antes a gente não tinha sala suficiente. Agora passamos a ter, pela concessão da Univale. Já agradecemos ali o doutor Rômulo, que é o presidente da fundação, a reitora da Univale, que é a professora Lissandra, né? Não é Lissandra, né? A outra, né? Então, a gente está muito feliz e Deus abriu essa porta, irmãos. O que está ocorrendo aqui é que, pelas orações aqui dos batistas aqui da cidade, o colégio teve uma porta aberta para entrar, chegou pequenininho, começou a operar em fevereiro, mas já são quase 400 matriculados, sob a liderança da professora Lissandra, nossa diretora, né? E a gente estava preocupado, porque como é que vai fazer o ano que vem? Não tem espaço, hein? Aí Deus abriu uma porta, porque o campus da Univale é do ladinho, e a gente vai ter todas aquelas salas com auditório, com espaço para biblioteca e tudo. Então a gente dá graças a Deus, viu, pastor? E aí, vocês podem, viu, jovens, convidar os colegas, família, primos, vizinhos, porque vai ter muitas vagas no Colégio Batista Mineiro, gente, que é um colégio dos melhores do Brasil, tá? Poucas escolas têm um currículo, têm uma proposta educativa mais potente do que a do Colégio Batista Mineiro. Não é à toa que está crescendo. Você tem ideia, só em Belo Horizonte tem 6 colégios. Tem 2 em Uberlândia já, tem 2 em João Pessoa, vai ter o 3º. E Valadares tem uma potência para ter uns 2 também, pelo menos, uma cidade potente dessa aqui, né? Então eu creio que Deus está abençoando, pastor. Muito bem. Vamos colocar em pé, irmãos. Vou convidar um educador também, pastor Neudelon, para vir aqui, orar agradecendo, né? São assuntos complexos, precisaria de muito mais tempo, não é? Mas nossos diretores também estão cansados. O professor Valceni saiu hoje
4 horas da manhã acordou 13. E o voo saiu 4 de Porto Alegre. E se eu conheço ele, ele ainda não dormiu desde esse momento. Se eu conheço ele bem. E Claudinei não, Claudinei está descansado. Mas nós estamos cansados também, né? Vamos descansar. Quero agradecer ao pastor Edgar, né, por ter trazido os nossos adolescentes para cá. É importante que eles ouçam também sobre esses assuntos, né? E saber que a educação passa muito por decisões, né, que eles tomarem agora. Não precisava ter vindo de terno para o culto, não, tá, meu filho? Terno é só domingo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja o seu santo nome, porque é muito bom estar diante do Senhor. É muito bom estar em culto, louvando o Senhor, conversando, ó Pai, de assuntos tão importantes que é a base do nosso futuro. Aquilo que se faz hoje, os investimentos que se fazem hoje na educação de jovens e adolescentes, vão determinar como é que vai ser o nosso país. Muito obrigado, Deus, pela existência do Colégio Batista. Em todos os lugares onde ele está. Obrigado pela sua direção, agora aqui conosco, nossos irmãos Valceni, irmão Claudinei. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está trabalhando, atuando nas diversas unidades. E eu clamo para que tenham do Senhor a unção especial, para estarem, ó Pai, ensinando conteúdos, ensinando de várias formas, inclusive com as suas vidas. Que o Senhor esteja capacitando a cada um. Capacitando, Pai, o povo batista para continuar com essa visão de expansão da educação secular para influenciar também o espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo, se Deus permitir.